para contar a história da epopeia do 2º Batalhão Ferroviário, responsável pela chegada dos trilhos à capital federal, faz-se necessário retornar às origens da arma de engenharia, encontrada no exército português no século XVI. Desde quando os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500, a coroa portuguesa deu início ao trabalho de demarcar e defender um imenso e desconhecido território. No início, as missões da engenharia eram estritamente ligadas à necessidade da guerra de sítio, realizando obras de fortificações e obras civis em prol das fortalezas. E da natureza do seu trabalho surgiu o símbolo da arma, o castelo lendário. A formação dos primeiros engenheiros brasileiros deu-se a partir da criação da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho em 1792, célula do Instituto Militar de Engenharia, a primeira escola de engenharia das Américas e a terceira do mundo. A vinda de Dom João VI para o Brasil em 1808, fugindo das tropas de Napoleão, impôs a necessidade de se reforçarem as fortificações ainda hoje existentes em pontos estratégicos do nosso litoral e nas mais distantes fronteiras terrestres. Em dezembro de 1864, o primeiro contingente do Batalhão de Engenheiros deslocou-se do Rio de Janeiro para o teatro de operações da Guerra da Tríplice Aliança, com destacada atuação e heroísmo nas duras batalhas travadas. Após o término da guerra, o governo brasileiro, ressentindo-se da falta de infraestrutura para consolidar as fronteiras da região sul do Brasil, resolveu empregar a mão de obra especializada do Batalhão de Engenheiros em uma nova missão: a construção de estradas de ferro, de linhas telegráficas estratégicas e outros trabalhos de engenharia militar pertencentes ao Estado. Era o início do engajamento do Exército nas obras de infraestrutura do país. Após construir boa parte da malha ferroviária no Rio Grande do Sul, os batalhões de engenharia receberam a missão de, a partir de 1930, participar da construção da ferrovia do Tronco Principal Sul, enquadrado no Plano Nacional de Viação. Ao longo de 31 anos, a construção do Tronco Principal Sul foi, sem dúvida, o maior desafio dessas pioneiras organizações militares da engenharia, que se debruçaram nos enormes desafios dos túneis, pontes, viadutos, aterros e cortes, com técnicas ainda rudimentares, geralmente atuando em um terreno muito difícil e sob condições climáticas extremas, para escreverem uma das belas páginas de glória do Exército e da engenharia. Encerrado esse período, algumas organizações militares da engenharia foram transferidas, dentro do planejamento de obras do governo federal, para as regiões Nordeste e Norte do Brasil, a fim de continuarem a ser empregadas em prol do desenvolvimento nacional. No Nordeste, desde a década de 1950, a engenharia militar brasileira fincou estaca, participando da solução de problemas de infraestrutura locais e de complexos entraves ao desenvolvimento regional. As obras ferroviárias construídas pelo Exército Brasileiro permitiram a integração da malha ferroviária de toda a região Nordeste, totalizando mais de 500 quilômetros de ferrovia, o que equivale à distância entre Recife e Aracaju. Na região Sul também, em período mais recente, pode-se destacar as obras ferroviárias da implantação da Estrada de Ferro Paraná-Oeste, chamada de Ferroeste, realizada em conjunto pelo 1º e 2º Batalhões Ferroviários, na década de 1990. Mas o motivo maior e de grande orgulho para a engenharia militar do Brasil foi a realização do 2º Batalhão Ferroviário, o Batalhão Mauá, localizado em Araguari, Minas Gerais, em proporcionar a chegada dos trilhos ferroviários à capital federal. A inauguração de Brasília, no coração do Planalto Central em 1960, ensejou o governo federal a integrar a nova capital ao restante do Brasil no modal ferroviário.
Transferido para a cidade de Araguari, o Batalhão Mauá continuou sua missão ferroviária na construção do trecho Uberlândia-Araguari, Pires do Rio, Brasília, perfazendo um total de 470 quilômetros entre os anos de 1965 e 1980, tendo chegado à ponta dos trilhos do subtrecho Pires do Rio, Brasília, em 14 de março de 1967, na estação Bernardo Saião, no Núcleo Bandeirante, Distrito Federal, cumprindo os prazos estipulados pelo governo federal. Assim, nesta memorável data, após 2 anos de intenso trabalho, ouviu-se pela primeira vez em Brasília o apito da locomotiva, anunciando a chegada dos trilhos que integraram a capital federal ao sistema ferroviário nacional. Naquele dia de domingo, a estação Bernardo Saião estava completamente tomada pela população ansiosa para assistir de perto a uma das maiores festas já vividas pela jovem capital federal, que se preparava para comemorar os 7 anos de fundação. As obras realizadas pela engenharia militar aí estão, à disposição de todo o povo brasileiro. No entanto, nosso principal orgulho, por ser nossa mais importante construção, é a obra edificada no coração daqueles civis e militares que, em nossos quartéis, consolidaram os alicerces da cidadania e do civismo, fortaleceram o sentimento patriótico e dedicaram ao país esforço e sacrifício. Ressalte-se que, além do adestramento dos quadros, como fator implícito à estratégia militar da dissuasão, a oportunidade do primeiro emprego e a preparação de jovens reservistas para a inserção no mercado de trabalho constituem-se em aspecto social relevante. Aos homens e mulheres que nas sedes dos batalhões de engenharia ou nos canteiros de obras permitiram o bom cumprimento das missões impostas, rendemos o nosso preito de reconhecimento pelo trabalho realizado, pois, embora estivessem exercendo o seu ofício, foram além do compromisso profissional, expresso na permanente abnegação ao Exército e à engenharia militar. Ao relembrar os 50 anos da chegada dos trilhos à nossa capital federal, não podemos deixar de agradecer o carinho, a admiração e o respeito de todas aquelas autoridades civis que nos confiaram e ainda hoje nos confiam essas importantes obras. Parabéns a todos que integraram e integram o 2º Batalhão Ferroviário pela construção da estrada de ferro Uberlândia Pires do Rio Brasília, viabilizando a ligação da capital federal ao centro-sul do país. Parabéns ao Exército Brasileiro, instituição na qual civis e militares, homens e mulheres, integrados, vêm colaborando ativamente na criação da infraestrutura do nosso país, fazendo surgir estradas de ferro, rodovias, açudes, poços e aeroportos. Fizemos ontem, fazemos hoje, faremos sempre.